Paz seja com a igreja. Irmãos, como nós temos já que está sempre na escola bíblica dominical, quero sempre fazer um reforço, sou grande testemunha e sou uma pessoa que sempre fala, não falte a escola dominical. Tente ao máximo você e sua família estar na escola dominical. Deus não é incoerente se porventura você tem um compromisso, seja ele qual for, e seja crente lá, mas procure não faltar a escola dominical o máximo possível. Procure vir sempre à escola dominical, porque aqui é um seminário gratuito, a qual nós sempre aprendemos algo da parte de Deus. Se esforce. Faça o máximo para trazer os seus filhos, trazer as suas crianças, para que eles possam estar envolvidos e ter o prazer de amar a casa do Senhor e estar da melhor maneira sendo orientado por Deus, porque os irmãos vão escutar isso de mim razoavelmente. O diabo não está brincando com a nossa criança. E antes de eu entrar na lição, a gente tem que entender um pouco melhor aquilo que quando Jesus falou assim, deixar a mim os pequeninos, porque dos tais no reino do céu. Porque o diabo está trabalhando aqui hoje nas nossas crianças. E Jesus deixou isso assinalado, marcado na Bíblia para nós. Tragam os seus filhos o máximo possível para a casa do Senhor. Envolvam os seus filhos na palavra do Senhor. Porventura eu tenho aqui, na nossa igreja, pais que são avós, envolvam seus netos na casa do Senhor. Eles forem para a sua casa, injeta a palavra, injeta vídeos evangélicos da nossa fé, incentive, porque o diabo não está brincando de atacar as nossas crianças. Nós já temos uma formação, graças a Deus por isso, e mesmo assim nós, como disse Paulo, que estamos de pé, cuide para que não caia. Então injete muito, 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 porque temos que investir nas nossas crianças, porque hoje filhos três estão entrando na faculdade, estão se desviando. Então cuidado, traga o seu filho. Deixa eu dormir até mais tarde domingo, não, faz uma força, deixa, traz com o edredom agarrado no tornozelo, mais tarde, porque vocês vão ver o futuro lá na frente. Porque esta palavra aqui, como foi lida pelo nosso irmão Celso, que é o texto da nossa lição, ela é bem eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que entra no espírito, discernindo as intenções e as motivações do coração do pensamento, para que os seus filhos possam estar guardados e blindados na casa do Senhor, porque não está sendo brincadeira. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu quero aqui também expressar a minha gratidão por tudo. Nós estamos indo para Liberto, para São João de Meriti, mas quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Daniel, que tem que mais confiar esse trabalho, de estar lá corroborando, ajudando o crescimento. E a mesma coisa, eu aprendi uma coisa na Bíblia, irmão. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu vou entrar na lição, fica tranquilo, a lição é rápida, é curta, é muito objetiva. Quando o salmista Davi fala que sobre a unção desce sobre a cabeça sobre a barba sobre a orla de Arão, é interessante. Quando desce pela cabeça, a cabeça fala de pensamento, de direção. Desce por aquele que está sendo ungido por Deus. Barba fala de obreiros, de músicos. Orla, a igreja. Quando você está debaixo da unção, tem direção, as coisas acontecem na tua vida. Muita coisa que acontece na minha vida, na sua vida, porque nós estamos debaixo de alguém que está na direção de Deus. A Bíblia é maravilhosa, irmão. A Bíblia é maravilhosa. Tem coisas que vocês olharem na vida dos seus filhos, a tua casa, a tua família, porque você está debaixo de uma direção, uma veste. A barba fala daqueles que têm um cargo, uma função, querendo ou não, na obra do Senhor, os obreiros. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida, não porque eu mereço, é porque eu estou debaixo de alguém que tem autoridade, ou que alguém que foi ungido. Então fique sempre debaixo da direção de Deus, trabalhe para o Senhor, se empenhe em trabalhar para o Senhor, porque você vai ver portas se abrindo, negócios se abrindo, pessoas de
ligando para você, como é que você conseguiu o seu telefone? Não me deram o seu telefone. Portas grandes virão para a tua vida, para a tua casa, para a tua seara, para a tua família, mas creia, fique sempre debaixo daquele que tem direção. Então eu quero agradecer a Deus por tudo, até pela rua, porque faz a gente crescer em todos os momentos. Então fica aqui meu registro já aqui de gratidão pela minha casa, por tudo que Deus irá fazer. E ore pela gente, porque o diabo não brinca de quando a gente faz uma igreja, ele não brinca. Mas vamos lá para a lição. Chega de daqui a pouco começa a falar. Como é o título da lição, e sempre vou incentivar, agora vamos lá para a lição. Sempre, irmãos, leia uma lição, tá? Sempre leia uma lição em casa, dá uma lida num dia, dá uma lidazinha na outra, para que você possa estar familiarizado com a lição e que você possa, o Espírito Santo, tirar suas dúvidas quando você vir à escola dominical. E sempre acompanhe ela, porque todo autor de uma revista da escola dominical, ele sempre coloca textos bíblicos que coadunam, que ele se aliança com aquilo que ele quer ensinar. Então sempre leiam, não perca o tempo, se não é perder tempo, é investimento para a tua alma. Você vê sempre a revista da escola dominical, para você ter um aparato melhor daquilo que Deus quer falar com você, porque ela é poderosa. Então, o autor da carta aos Hebreus, eu brinquei cada vez mais que eu estudo os Hebreus, eu vejo que tem um dedo de Paulo muito grande nisso aqui, mas isso quer, né? Mas quando o autor da carta aos Hebreus, como nós falamos, né, não tem um autor, uma pessoa direcionada que realmente ela escreveu essa epístola aos Hebreus, então você vê que ele, só para os irmãos entenderem, toda a epístola da carta aos Hebreus, ela foi direcionada como um alerta, como um direcionamento, como uma exortação. Como eu falei na primeira aula, eu tenho que ser redundante, repetitivo, para que os irmãos possam entender, para que eles não estiveram aqui na primeira aula. A carta aos Hebreus, ela foi sempre uma carta escrita direcionada a um propósito, sempre de exortar. E exortar não é às vezes querer o teu mal. Exortar não é querer ver a tua ruína, a tua queda. Mas como eu disse lá na primeira aula, é uma palavra grega, télos, que é te chamar para o lado certo. Então Deus, quando nos corrige para alguma coisa, Ele quer sempre nos corrigir, para trazer para perto dele. Então toda a carta aos Hebreus, quando você vai ler cada capítulo dele, ele vai direcionar você a um alerta àquele povo hebreu, povo escolhido, que estava vivendo na Palestina naquele momento, mas só que eles estavam se esquecendo dos princípios daquilo que Deus tinha prometido para eles. Estavam começando a levar uma vida de qualquer maneira, uma vida de qualquer jeito. Então, o autor aos Hebreus, ele sempre reforça isso. Você vai ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Até o final, ele vai sempre alertando uma coisa: ó, não perca a fé, não perca a confiança, cuidado com isso, cuidado com aquilo, como toda a vida. Mas só que nesse momento eles estavam preocupados só com as coisas terrenas. E quando o nosso pastor Paulo escreveu sobre o repouso dos salvos, o autor da carta aos Hebreus, ele estava anunciando para aquele povo, para eles não esquecerem do repouso eterno, do descanso celestial. Só para os irmãos entenderem, aquele povo, ele estava sempre, como foi lido aqui, para vocês verem, está na sua revista, no versículo 3 diz assim: entramos no repouso. No versículo 6, boas novas, não entraram por causa da desobediência. No versículo 7, lá no finalzinho, aí diz assim um alerta: hoje, se ouvides a voz, não endureceis o vosso coração. Versículo 9, como está no texto em destaque: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo 10: porque aquele que entrou no seu repouso. Versículo 11, o finalzinho, mesmo exemplo da desobediência. O que ele está assinalando? Se nós formos
nós vemos, lá em Deuteronômio 34, Deus prometeu uma terra que manava leite e mel para o seu povo. Desde Gênesis capítulo 12. A Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra. Deus estava prometendo uma terra boa, de descanso. Só que o povo, chegando aqui em Hebreus, eles queriam só o descanso dessa terra. Nós sabemos que chega um momento de qualquer luta na nossa vida, nós clamamos a Deus: Senhor, cadê o refrigério? Cadê o descanso? Isso é normal. Só que o povo ele estava se esquecendo nesse momento, porque Jesus nasceu, cresceu, ensinou, fez o que fez e deixou tudo para nós ensinarmos. Então, o autor aos Hebreus está ratificando esse povo, dizendo: ó, estas coisas terrenas são bênçãos, mas vocês não podem se esquecer do descanso celestial, do descanso da eternidade. Então ele faz uma alerta em Hebreus capítulo 4, que principalmente eles não entraram por causa da desobediência. E todos nós sabemos aquele texto lindo de 2 Samuel, quando Saul quer fazer algo, não vale mais obedecer do que sacrificar. Então a desobediência, ela tirou o povo de Deus de entrar na terra que mana leite e mel. Se nós formos olharmos mais à frente, nós vamos ver inúmeras formas que o povo não entrou na desobediência, cometeu desobediência. Eles foram provados, eles se envolveram, mas só que todo o livro do Êxodo e o livro de Números, eles cometeram desobediência. Então esse povo que está aqui no capítulo 4, ele precisava de um entendimento melhor, porque aquela desobediência deles, preocupados só nessa terra, eles estavam perdendo o descanso eterno. Então quando a gente fala de repouso eterno para os salvos, é isso que a carta dos Hebreus eles querem indicar para nós, porque o povo estava perdendo a fé, a incredulidade estava entrando no meio do povo, e o povo: não, o céu não é mais verdade, o repouso eterno não é mais verdade, não é mais notório. Então o autor aos Hebreus, ele vai bater de frente contra a incredulidade para que possa anunciar as boas novas. Então quando nós dizer vir na igreja, vir a um culto, ou até mesmo fazer uma visita a outra igreja, de repente você está viajando no local e o pastor ou aquele pregador fala: céu e do céu, você tem que lembrar que você tem uma boa notícia de boas novas. Você não pode perder a sua fé de forma nenhuma naquilo que Deus te prometeu. Deus prometeu àquele povo terra que manava leite e mel. Para os irmãos terem uma noção, tudo é notório para vocês saberem que vocês já leram e já ouviram mensagens a respeito. Nem Moisés entrou na terra que manava leite e mel. Porque Deus jurei, quando nós vamos ver mais à frente, no Salmo 95, o salmista fala: eu jurei, porém prometi e não me cumpri. Aquele povo não entrou, só entrou Josué e Caleb. Porque por causa da desobediência, da incredulidade, da falta de fé. E nós vamos ver mais à frente algumas coisas que deixaram esse povo fora. A fé do crente, anunciada, exercitada em relação à promessa de Deus, garante o descanso. Os irmãos têm que entender que a nossa fé é viva. Nós não servimos um Deus que está morto, que não nos ouve. Uma fé que nós temos que colocar em prática, que nós não podemos perder por nenhum momento da nossa vida, por qualquer problema que nós temos passar ou enfrentar, nós não podemos deixar de ter fé. Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que vê, um Deus que aprova, um Deus que reprova, um Deus que aconselha, um Deus que exorta, um Deus que edifica, um Deus que abate, um Deus que levanta, um Deus que derruba. Então você tem que entender que tudo está no controle e na direção de Deus. E como eu sempre digo que Ele não erra e não falha. Então acontece isso no povo que está aqui em Hebreus capítulo 4. O povo estava começando a perder a fé na garantia do descanso eterno.
Irmãos, não perca a sua garantia, a sua fé no descanso eterno. Pode-se passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela continuará eternamente de pé para a minha vida, para a sua casa, para os seus sonhos. E mesmo se porventura ele acontecer algo, ele não prometer, mas porventura se garanta uma coisa: eu tenho que garantir a minha entrada no céu. O céu é uma realidade. Liga para mim, por favor, te agradeço. O céu é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Então eles estavam se esquecendo. Então, quando nós falamos de uma palavra de exortação, obrigado, uma palavra de exortação para entrar no repouso daquilo que Deus queria para o seu povo. O que nós temos que entender nessa manhã, quando nós falamos de um repouso, não significa que nós não vamos fazer nada lá no céu. Vai ter algum trabalho lá no céu que nós só vamos saber lá. Só vamos saber lá. Mas entenda que quando o autor da carta dos Hebreus, aí fala o nome do abençoado de novo, ele sempre exorta o povo. Cuidado por causa da desobediência. Negligenciaram a palavra que Deus tinha falado. Irmãos, e quando eu falo de exortação, de procurar ser diligentemente, vamos ler aqui um texto rapidamente de Hebreus, próprio livro de Hebreus 13, 22, que fala muito bem sobre essa questão da diligência. Está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. O que o autor está dizendo? O que eu estou exortando vocês, o que eu estou escrevendo para vocês, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou direcionando para vocês, suportei. Não é para vocês ter nada contra mim, não é para você ficar de bico contra mim, de cara virada contra mim, não. É para ver o teu bem, é para ver o teu futuro feliz, é para você ir para a mansão celestial. Então, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que você não pode perder a entrada no seu repouso com Deus. Então, o povo estava negligenciando isso naquele momento. E aqui se faz uma declaração preliminar referente a Cristo Jesus no seu santuário. O que vem a seguir será um contraste de tudo aquilo que o povo viveu no passado. Se os irmãos forem ver aqui no capítulo 4, ele está anunciando para aquele povo, o santuário, o tabernáculo que houve no passado com Moisés, Josué, que era terrestre, era verdadeiro. Vocês podem acreditar nisso, mas nada pode se colocar como o santuário celestial, a morada do Altíssimo. E entre o sacerdócio de Arão e de Levi, o aramônico ou levítico, o sacerdócio eterno de Cristo, pela ordem de Melquisedeque, esta altura explica-se o lugar do ministério de Cristo. Então, os irmãos têm que entender o seguinte: Abraão foi bacana, Sansão foi bacana, Enoque foi bacana, Moisés foi bacana, Josué foi bacana, os profetas foram, não, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você não pode perder isso. Você não pode deixar de fora o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Aquilo que ele fez, morreu, ressuscitou no terceiro dia e prometeu morar no céu, está escrito. Você não pode, não descarta o fruto dessa terra que foi, porque está na palavra. Mas eu quero dizer para você: foque a sua mente, as suas intenções, as suas motivações nas coisas do alto que são de cima, porque de lá que vem a recompensa. O povo estava negligenciando isso. Então nós vamos ver também que tem a força da palavra. Vamos ver mais à frente isso. Que tem o que é, como eu já disse, sobre a questão do sacerdote, porque tem a função do sacerdote. Então vamos entrar aqui no texto, no início da mensagem, nesse pequeno esboço,
para que os irmãos possam entender que vale a pena você não negligenciar a sua fé, para que você não possa se esquecer do céu, que você não possa se esquecer da palavra dele, e você não possa se esquecer que o sumo sacerdote Jesus Cristo está acima de qualquer coisa para nós. E entendemos que ele também, até o presente momento, quando a trombeta não tocar, que vai tocar, ele vai deixar sacerdotes na terra para nos orientar, para nos aconselhar, para nos pastorear, para orar por nós, interceder por nós. Isso também é bíblico. Tem um caso aqui na nossa igreja, que eu não vou dizer nome, mas eu sempre brinco, né? A pessoa visita aqui, a gente está sempre ali na portaria. Eu falei, irmãos, independente de qualquer coisa, seja aqui ou seja em outra denominação, você não pode ficar sem estar debaixo de uma autoridade ministerial, pastoral. Tem bênção nisso. Pessoas aqui, quando eu falo isso, explico isso, a pessoa, me dá um cartão, eu vou passar a ser membro, eu já venho aqui há tanto tempo. Se tem alguém tomando essa decisão ainda no seu coração, abrevie isso, porque é bênção para a tua vida. Você vai ver portas se abrindo, milagre não vai te isentar de problema nem de dor, mas você vai saber que tem um sacerdote com a autoridade do céu, com as suas mãos estendidas por sua casa, por sua vida. E pessoas aqui tomaram decisão quando eu explico isso. Então o sacerdócio aqui nesta igreja, ela tem um propósito muito grande de abençoar a tua casa, porque é um parâmetro para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar teu sonho. Como eu disse aqui no Salmo 133, irmãos, esse salmo é maravilhoso, a gente lê ele de uma forma, mas quando fala dessas três características, sabe, irmão, já quando eu fui estudar isso, eu fui entender por que Deus briga tanto e tanto tempo, tanto, até redundante, as pessoas estão debaixo de uma autoridade espiritual. Não para que o povo é isento de luta e dificuldade, não, para que a sua vida seja abençoada, para que você esteja um norte, esteja uma direção. Está ali o nosso irmão que é marinheiro. O que seria de toda a tripulação se não tivesse um marinheiro comandando, ordenando tudo na marinha, um timoleiro de um leme, comandando o norte para onde nós vamos, se vamos colocar 15 graus à direita, 15 graus a bordo? Não tem. Se ele não estiver comandando corretamente aquele navio, ele mata toda a sua tripulação. Por isso que Deus sempre implica em ter um sacerdote dentro de uma igreja. Então fique debaixo da autoridade de um sacerdote, que vai ser bênção para a tua casa, bênção para os seus projetos, bênção para... E um detalhe, não peita a autoridade do sacerdote. Nós vamos ver aqui. Eu tenho muito, irmão, você pode até discordar. Você pode até confrontar. Josué confrontou Moisés, mas não peitou a autoridade de Moisés. Moisés chegou para Josué e falou: veja que tu tem ciúme do Senhor, sim, mas não fica tranquilo, Josué, fica tranquilo. O mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho pelos outros para casa. Estou assim, contextualizando, falando de um jeito que você possa entender. Não peite autoridade. Cuidado quando você fala de autoridade. Mas vamos lá para a lição. A lição fala também de sacerdote, também fala de palavra, também fala de descanso, também fala de exortação, mas também fala de um repouso, aprendendo com a experiência dos outros. Eu vou ler aqui de uma forma rápida, né, para que os irmãos possam entender, porque é tão curtinha essa mensagem. Porque é incrível quando o pastor Daniel pega a lição para ele dar, a lição tem 7 páginas, ele fica doido aqui, o tempo não passa, ele não sai do esboço e a lição já é 11h40, ele fica doido ali, a barra fica mais branca. Então assim, quando o nosso pastor Paulo colocou aprendendo com a experiência dos outros, no tópico 1, diz assim: o receio de que foram longe demais. Quando nós vamos ver esse texto aqui, receio de que foram longe demais, o autor aos Hebreus está dizendo aquele povo que se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Fez um silêncio, né? Porque a palavra de exortação é trazer de novo para a presença do Senhor. Quando nós vamos olhar todo o Velho Testamento, o povo viveu mais baixo do que altos com Deus.
O povo sempre se afastou da presença dele. Deus nunca foi um Deus que quer a gente longe. Deus sempre é um Deus que quer a gente perto. Você já viu quando você fica muito longe de uma pessoa e quando você a reencontra não tem assunto? Você fica 2 anos sem ver uma pessoa. Quando você encontra você, mesmo que você acompanhe ela nas redes sociais, alguma coisa, mas você não tem assuntos para conversar. Você não tem diálogo com ela. Você vai perguntar, o máximo como eu te falo, tudo bem, isso aqui, a família vai bem? Filho, está tudo bem? Isso aqui está tudo bem? Isso aqui, daqui a pouco está, Deus te abençoe, ficar com ele. Não dá 10 minutos de assunto, você vai embora. Então, quando o nosso pastor colocou aqui, esse povo, eles foram para longe demais dos caminhos do Senhor. E Deus, Ele quer sempre nos alertar. Eu não quero vocês longe. Eu quero vocês perto de mim. Porque perto de mim eu posso cuidar melhor de vocês. Olhar nos olhos de vocês e saber quando vocês estão tristes, quando vocês estão alegres. Quem é casado aqui sabe que com o olhar da esposa você sabe o que ela quer ser. No olhar do marido sabe o que ele quer ser. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, preguei numa igreja, e eu já narrei isso aqui, não vou narrar de novo, e aconteceu de fato. Eu tinha ficado de 10 às 4 da manhã orando, falando com Deus, perguntando para Deus o que o povo queria ouvir. Preguei, falei, o povo se alegrou, e escutei uma palavra. Cheguei em casa, a senhora falou assim, está tudo bem? Falei, tá. Fiquei na minha quietinha. Está tudo bem? Não, tá sim. Tentando, né? Para não botar a carga sobre ela. Quando foi no outro dia, brincando com a Esther de Samuel no sofá, Deus toma minha filha, e por 2 vezes minha filha vira para mim, já narrei isso com alguns irmãos, mas os irmãos vão entender onde eu quero chegar. E a Esther botou o dedo no meu nariz, já tinha 2 aninhos, pai, assiste o Senhor neste dia, por 2 vezes. Profeta que é profeta não tem medo de nada. Aí as lágrimas vieram o rosto, a esposa olhou da cozinha que tem um espelho grande na sala que vai ser tirado, com força maior. Eu sabia que tinha alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos perto do Pai, é aquilo que quando Jesus ensina, todas as vossas súplicas são conhecidas diante de Deus. Ele sabe no olhar como nós estamos passando. Então não se distancie de Deus por nada nessa vida. Passe o que passar, sofra o que sofrer. Se mantenha os seus pés firmes na fé da palavra de Deus. Confie, porque Ele vai dar a saída, o escape na hora certa, no momento certo. E esse povo estava se distanciando. Porque quando se distancia, você não sabe as carências e a necessidade daquele povo. Porque o povo, quando se distanciou de Deus, o que aconteceu? Deus não poderia fazer nada, ficavam vulneráveis a outros povos, a outros deuses. Mas quando você se aproxima de Deus, Ele vai te conhecendo passo a passo, sabendo como você é. E como nós vamos ficar mais perto de Deus, através da oração, do jejum e da palavra. Então se aproxime cada dia mais da palavra de Deus, cada dia mais através da oração, cada dia mais através da leitura da palavra, cada vez mais vindo aos cultos, para que você possa ficar cada dia mais presente. Esse povo estava se distanciando. Formas de reagir à mensagem. Parece estranho o autor dizer que na geração de Moisés ouviu o Evangelho das Boas Novas. Assim como os cristãos, ele está se referindo à mesma mensagem de Deus aplicada com um contexto diferente. Qual a diferença entre aqueles e este? É que aqueles que não creram, porque isso não tiraram proveito da mensagem a estes que creram. O que o escritor, a carta aos Hebreus, estava querendo dizer? Olha, vocês ouviram e viram maravilhas da parte de Deus no passado, mas só que vocês hoje estão negligenciando a mensagem de hoje, que é a mesma, só que com contexto diferente, com tempos diferentes. Já disse uma vez Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal
vai sair amanhã. Ela está mais atualizada com a matéria de amanhã do jornal, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo. Então, eu já ia falar de novo, Chico. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, a realidade de vocês hoje não está mudando nada do Deus do passado. O que eu estou anunciando para vocês hoje é a mesma mensagem. Só que hoje vocês estão se esquecendo do que tudo Jesus falou nos Evangelhos, o apóstolo Paulo escreveu, para que nós não possamos negligenciar a mesma mensagem da cruz. Porque quando olhamos para Moisés, libertador, Jesus, libertador. Quando olhamos para Josué, Salvador. Quando nós olhamos para Jesus, Salvador, nosso Senhor e Salvador. Então tudo do passado, ele se alinha diretamente a Cristo Jesus. E eles estavam negligenciando a mensagem que eles não estavam mostrando. Repouso para os perdidos. Mais uma vez o autor recorre ao livro de Salmos, que nos cita a proporção que fala aos hebreus, que não entraram no deserto do descanso. Vamos ler lá Salmo 95, versículo 11. Vou esperar vocês abrirem aqui, que já estou com a mão carimbada, já abri aqui em cima. Diz assim: porque isso jurei na minha ira e não entraram no meu repouso. Quando nós formos olhar esse texto aqui, nós vamos refletir ele lá em Êxodo capítulo 17, 7, quando Deus fala para Moisés no vale de Meribá, o rio Meribá, quando as águas eram amargas, que o povo não entraria na terra prometida. Por quê? Eles rejeitaram a palavra de exortação. Porque Deus, ele prometeu, mas prometeu com condições de entrar no repouso. Para que nós não adorássemos outros deuses, não fazêssemos imagens de esculturas, não se aliançamos com povos estranhos. Muitas das coisas que aconteceram no passado foi que o povo se afastou, negligenciou a palavra de confronto e automaticamente fizeram aliança com povos estranhos. Cuidado com quem você se aliança, com quem você faz amizade. Isso é notório para todo mundo. Você faz amizades erradas, acontece sempre alguma coisa. Dá um exemplo aos irmãos. Meu filho sempre tem uma história em casa nova de quem sai de sala de aula da turma dele. Não tem um dia que, às vezes, são as mesmas figurinhas, que um aluno, alguém não sai da sala de aula. Aí um dia eu estou falando para ele: abençoado, se afaste. Você não vai menosprezar ninguém, você não vai jogar fora a amizade, você não sabe o dia de amanhã. Ok, filho, se afaste. Conselho, filho, cuidado. Aqui, aí mostra, aí os abençoados ainda botam nos stories ainda da rede social, né? Aí, na escola do meu filho, ele tem dois caminhos. Eu falei, aí, um detalhe, eu falei assim: meu profeta, eu falei assim, cara, eles vão para a esquerda, vai para a direita. Se eles forem para a esquerda, para a direita, vai para a esquerda. Se ele for para o leste, vai para o sul, sai, cara, isso vai te causar um problema. Beleza. Aí um dos garotos que é bem abençoado, o que eles fizeram? Na rua de baixo, que vai para a rua do Rio, tem de esquina um depósito de gás. E eles, o que eles faziam lá? Batiam no portão e rodavam aquele negócio do gás. Mas não. Aí eu dou multa, profeta, se afasta. Cara, não é amizade para ti, não sei o quê, não distrata ninguém, não sei o quê. Mas o que aconteceu? O dono pegou a polícia, pegou as imagens e bateu na porta da escola. Cuidado, irmãos, com as alianças. Você não menospreza ninguém, não menospreza o alcoólatra, não menospreza o usuário de droga.
Porque essas pessoas amanhã podem conhecer a palavra viva e um dia estar aqui junto com a gente ceando. Mas cuidado, porque pessoas que praticam porque se tornam. O que o pai de Sansão falou para ele? Menino, casa, vai ter problema, essa mulher não é de Deus, para teimoso, bicudo. Sansão foi e casou. Qual foi o fim de Sansão? Mesmo sem os seus cabelos, mesmo sem os seus olhos, mas Deus restaurou a força e perdeu a sua vida em vida para salvar o seu povo de Deus. Cuidado para você não perder os seus olhos, perder alguma coisa que tem de valor para você por causa de alianças erradas. Cuidado, não distrate ninguém, não menospreze ninguém, mas você tem o discernimento da palavra e o discernimento de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Não é para... Eu sei que o amém assim seja, mas é para você despertar, para você rir um pouco, porque é sério. A gente vê hoje, irmãos, eu estava conversando outro dia, tem um tempo atrás, com as pessoas, a gente está assim, tem a oportunidade de pregar, de falar, as pessoas pensam que a gente tem que ficar sempre perto de pessoas influentes para fazer o reino de Deus. Não cola perto de quem está influente, pô, teu ministério vai bombar, e hoje estão tudo afastados. Fica na simplicidade do Evangelho. Fica com aquilo que Deus ensinou. Seja simples como Jesus. Seja humilde igual Jesus. Seja transparente igual Jesus. Deus vai exaltar você, vai exaltar a sua casa, vai exaltar a sua família. Não mude os seus princípios da palavra de Deus. Venha ao máximo à casa do Senhor. Seja fiel a Ele nos mínimos detalhes. E você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Tipos de repouso. O autor salienta dizendo tipos de repouso. Para que ele tudo é descanso, visto que o repouso é uma recompensa. Repouso dos hebreus ao merecerem a terra de Canaã, o repouso de Deus e o repouso da alma, e o repouso para o céu. Esse repouso da alma é muito interessante, que aquilo que está aqui em Mateus 11, 28, 29, todo mundo conhece. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus está dando descanso para a alma daquelas pessoas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esta manhã, mesmo você estando aqui debaixo de qualquer coisa, fica tranquilo, vai vir repouso da parte de Deus para a tua casa, porque o repouso é celestial, principalmente, mas Deus aqui na terra também dá repouso para os seus filhos e para as suas filhas e para a igreja dele. Está vindo repouso para nós, está vindo repouso para a tua casa. Deus ainda é este ano, não tem como não virar mensagem, irmão. Deus ainda é esse ano, eu digo para você que profetizo na tua vida. Pode ter começado em janeiro, em fevereiro, vindo até outubro de uma forma turbulenta, mas eu digo que não vai terminar da mesma maneira. Vai vir repouso da parte de Deus para você, vai vir refrigério para você e para a sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer, porque Ele é um Deus que traz repouso. Repouso, Ele traz repouso, Ele traz tranquilidade. A tua alma pode gritar e você não falar com ninguém, mas Ele te faz falar que eu estou trazendo repouso. Espera só mais um pouco. Repouso celestial. Repouso celestial. O repouso celestial já está dizendo do repouso no céu, que é o descanso na fé. O que é o descanso na fé? É aquilo que Paulo escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É um descanso de tudo que nós estamos passando. É o descanso de quando nós aqui na terra servimos para o reino de Deus, e lá em cima Ele vai nos servir. Vai ter uma mesa preparada para mim e para você. O próprio Jesus Cristo vai nos servir. Então, nesse texto aqui, o autor da revista, o nosso pastor, ele está assinalando que as lições da jornada dos hebreus, da saída do Egito, passando pelas peregrinações pelo deserto da esperança, alimentaram ao entrar na terra de Canaã.
retardaram simbologicamente a vida do povo da nova aliança. Entre aqueles, os que pertenciam à primeira geração não entraram no descanso, já a segunda geração entraram, ilustrando a possibilidade de haver entre o povo de Deus os que, por negligência, a palavra de novo, negligência, ficaram de fora, e os que serão recompensados. Corações endurecidos. A insistência do Salmo 95, versículo 7, se você quiser já ir abrindo devagarzinho, né? Denuncia alguns cujos corações já estavam endurecidos pelo pecado. Quando o coração se posiciona e a tarefa de a tarefa de persuasão torna-se muito pesada, aí está pronto o céu para os líderes espirituais, no uso da pregação, levar seus ouvintes a tornar decisão do seu coração, decisão de coração a Deus. Veja-se se o caso de algum jovem crente, seduzido pelo amor de alguém descrente, se não for por uma intermediação divina, dificilmente se conseguirá êxito na mudança do seu sentimento. O interessante que eu marquei aqui, a saída do Egito. Quando aquele povo saiu do Egito, irmãos, todos nós sabemos, todos nós conhecemos, todos nós ouvimos mensagens. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar sobre a saída do Egito. Deus fez uma aliança. E o que aconteceu nessa aliança? Quando eu fui estudar aqui e ver os mapas, irmãos, da caminhada da terra prometida e fazendo quilometragem no mapa, irmãos, só para os irmãos entenderem. Está o povo saindo do Egito, vamos imaginar que aqui seja o Egito onde o Luciano fica. Está o povo em direção a Canaã. Nesse trajeto eles começaram a murmurarem, a reclamarem, a falarem mal da autoridade de Moisés e de Arão. Canaã estava aqui, era só atravessar daqui para cá. Jeová falou: volta. Irmão, é impressionante quando você vai estudar geografia bíblica. É coisa de maluco. Em pouco tempo eles entrariam em Canaã, mas por causa da reclamação, da murmuração, da contrapartida à autoridade de Moisés e Arão, que nós vamos ler aqui, para eu poder deixar isso bem claro, eu quero ressaltar aqui. Era só fazer isso. Deus manda Moisés tomar todo em volta de novo, ficar 40 anos no deserto. Fez um silêncio, né? Mas vamos lá. Não murmure, não reclame. Entenda que as lutas e provações, elas provêm do Senhor. Ninguém é tentado por Deus. Não. Abre lá comigo. Números 20, versículo 13, por favor. O povo estava na direção certa, no caminho certo. Cuidado para as coisas não tirar você do caminho certo. Vamos ler rapidamente aqui. Depois, Êxodo 17, 7. Números 20, versículo 13, diz assim: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Êxodo 17, 7, por favor. Se alguém conseguir achar antes de mim, fique à vontade. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo:
Está o Senhor no meio de vós ou não? Depois os irmãos lá em casa, no número 14, fala sobre a rebelião de Datã, Coré e Abiram. O que o irmão Wesley leu, o que nós acabamos de ler, Deus se santificou no meio deles, amor. Mesmo eles sendo ingrávidos. Só que no versículo 7, como o nosso irmão Wesley leu, e chamou aquele nome Massá de Meribá, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quem disse que o Senhor não está no meio de nós, só na bonança? Você só quer Deus no meio de nós na bonança, irmão? Nas lutas ele também está no meio controlando. Você está vivo aqui por quê? Não contente para que você não possa deixar de entrar nas mansões celestiais. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Esse povo ele deixou de ser. Essa primeira geração, como o nosso pastor colocou aqui, eles não entraram. Vamos para pesar, irmãos. Para pesar, Egito está ali, Canaã está aqui. Era questão de pouco tempo eles estarem lá dentro. Mas o Deus que tirou eles de lá, porque já haviam sido colocados em prova no Egito, por causa de uma desobediência à palavra de José. Depois o irmão dele lá em Gênesis 45, final 46, dizia só: quando os egípcios perguntarem qual é a profissão de vocês, o ofício de vocês, digam a eles que não são criadores de ovelhas. Mas por quê, Zé? Porque egípcios não gostam de pastores de ovelhas. Fala que são criadores de gado. Eles não escutaram porque quando a palavra não é pregada, não é anunciada, porque se as gerações iam passando para os seus filhos, filhos para os netos, eles foram se esquecendo. Não se esqueçam das recomendações daquilo que Deus falou para a sua casa, para a sua família. Vai acontecer. Não deixe a dúvida, a incredulidade de entrar dentro da sua casa, do seu coração. Repreenda em nome de Jesus. Fala: eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra, e essa palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas a esta palavra permanece para sempre. Você está debaixo de uma palavra. O povo se esqueceu da palavra de José. Aí eu gosto da ironia de Deus, né? Eu já falei isso aqui. Deus fala assim: então, como eles estão maltratando pastores de ovelhas, eu vou enviar um pastor de ovelhas para libertar o meu povo. E mandou Moisés, que era pastor de ovelhas. Então não negligencie, para que você não possa perder o teu repouso celestial. Como nós continuamos a ler, corações endurecidos, eles endureceram, longe de tudo que eles viram. Irmãos, eu digo para vocês, irmãos, a gente passa provas e luta na vida, por isso que deixou bem claro Eclesiastes, trazendo a memória que não te dá esperança. Traz alguma coisa que já aconteceu, irmão, na sua mente, no seu coração, que Deus já fez. Não é possível que tenha uma pessoa que Deus já fez alguma coisa assim, que Deus já levantou alguém que nem do nada, já entregou uma profecia para você, já confortou teu coração. Você já chegou aqui, o louvor falou contigo, você já chegou aqui, Deus usou um pregador, quem estava ensinando, e você fala assim: pô, ele parecia que estava na minha casa, porque isso é palavra, a palavra de Deus revelada em preocupação com você. Então não endureça o seu coração para que Deus não possa fazer mais nada. Ah, ele fez e não faz de novo. Faz sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele povo do passado endureceu o coração por alguns dias no deserto. De tudo que eles viram que Deus fez com o faraó. Irmão, fogo, piolho, o mar, o rio Nilo se tornou em sangue. Quem não toca alguma coisa se torna em sangue, irmão. Mas ele usou Moisés para poder fazer isso. O povo começa a caminhar um pouquinho, tem saudade do Egito. Era melhor ter morrido lá, todo mundo conhece a história. Começaram a endurecer o coração, começaram a questionar a Deus. E quer ver um texto
também muito interessante, depois o irmão lê em casa que não estava nem disparando isso aqui, está em Ezequiel capítulo 6, quando os sacerdotes, Deus pega Ezequiel em visão e leva dentro do átrio, do pátio, dentro do santuário, e fala assim, Ezequiel cava na parede um buraco. E quando ele cava no buraco, ele olha lá dentro, 70 anciões adorando imagens pintadas na parede. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar, que eles mesmos pintavam. Mas só que é interessante, de tudo dessa contaminação, do coração endurecido, não sendo satisfatório um Deus invisível, mas real, ele assim, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, se a terra é dele toda a sua plenitude. O que eles estão na igreja estavam se apostatando daquilo que tinha garantia para eles. Não se aposta-se da palavra que Deus tem para a tua vida. Um dia Deus liberou uma palavra para a tua vida. Um dia Deus liberou uma palavra até de confronto, de alegria, de exortação para você, mas toda a palavra ela tem como exortar, consolar e edificar. Houve um momento na sua vida como houve na minha, mas não deixe endurecido o teu coração, para que essa expectativa não saia de dentro de você. Arde isso de novo dentro de você essa manhã, em nome de Jesus, porque o povo deixou de tudo que viu acontecer, céu escurecer, pragas, priores, os primogênitos morreram, que ninguém sabe explicar como foi aquela morte, só sabemos que foi o anjo do Senhor. E mais nada, o povo começa a caminhar um pouquinho e começa a endurecer o coração. Eu não endureço o teu coração, para que você não possa deixar de entrar nas condições celestiais, no repouso eterno de Deus. Deus nessa manhã está nos alertando, voltamos a aquecer os nossos corações, as promessas que Ele tem feito para a igreja, para a minha vida e para a tua vida. Não deixa isso acontecer em nome de Jesus, porque isso causa uma divisão muito grande, e para depois só Deus intervir. O valor do repouso. Os hebreus aprenderam a valorizar de tal modo que o repouso sabático que fizeram deles mais uma causa religiosa do que humana. Irmãos, todo dia é dia do Senhor, não só um dia qualquer, para que isso possa ser, como o nosso pastor colocou aqui, o pastor Walter, uma divindade. Ah, porque o domingo é divino para o Senhor, é santo. Não, segunda é santa, terça também, quarta também, quinta também, sexta também, sábado também, domingo também, outubro, janeiro, fevereiro, todo dia é santo do Senhor. O que aconteceu é que esse povo estava querendo só o sábado divino, vamos dizer assim, né? Deus, afinal, deu o sábado para o descanso do homem, mas os religiosos fariseus divinizaram o sábado para dar a maior ênfase à obediência aos propósitos de Deus. Jesus quebrava algumas regras dizendo de curar os sábados apenas para mostrar os religiosos que estavam com a intenção em outras coisas. Quando Jesus fazia de curar ao sábado, quem lembra daquela passagem? Que Jesus cura um senhor no sábado, agora fugiu a memória dele, achar o texto, e não conseguiu. Ele é justo curar no sábado? Jesus questiona ele e fala assim: que pode ter uma ovelha? E ela se perde, se sai do seu aprisco. Vocês não a buscarão? Deixarão ela morrer ao lobo ou à onça? Eu estou assim, contextualizando, está bem nesse sentido para vocês, os irmãos entenderem. Vocês não irão lá buscá-la? Porque ele custava uma ovelha que não tinha mancha, ele custava um dinheiro. E não é lícito curar no sábado, fazer o bem no sábado? Jesus sempre confrontou isso. E o autor aos Hebreus, ele está reafirmando, relembrando ao povo, deles não só ficarem no sábado, mas sim todos os dias para o Senhor. O repouso melhor, tanto o repouso sabático quanto a do ingresso na terra de Canaã, não entenderam o propósito divino de oferecer para o seu povo um repouso ainda melhor.
Até mesmo Josué, sucessor de Moisés, percebeu isso. Esse repouso ainda resta, este repouso que ainda resta está fora da dimensão terrena. O autor voltará a dissertar sobre o assunto. Vamos abrir João 14, versículo 1 ao 3, por favor. Diz assim, texto muito conhecido, né? Não se turbe o vosso coração. Olha a palavra de novo, credes. Ele está mandando não ter incredulidade, não ter dúvida, credes em Deus. Repete de novo, credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas, que se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Existe um repouso de descanso celestial para a tua vida e para a minha vida. E o escritor de Hebreus está dizendo isso para aquele povo. E hoje estamos muito diligentes com isso. Irmãos, vamos ter mais preocupação com o céu. O céu é uma realidade, vai chegar de uma hora ou de outra para mim ou para você. E quem está no grupo da igreja, esta semana, quem viu lá, eu pedi oração para um grande amigo pastor. Ele foi para o Senhor essa semana, no mesmo dia, não teve como. Eu ainda pensava de revê-lo e trazê-lo aqui e dar um grande beijo nele ainda. Mas um amigo se foi. Pensa no homem que amava almas. Tem outros aí também, tá, irmãos? Tem outros. Mas que amava missões, era aquele homem. Mas ele contraiu malária vindo de Moçambique, mais de 30 anos viajando Moçambique, Nepal, viajando as terras muçulmanas, apanhando de muçulmano, sendo chicoteado de comunistas, libertando várias meninas da prostituição, das drogas, nessas áreas que os pais lá vendem suas filhas. E quando eu vi essa questão do repouso melhor, as lágrimas vieram, porque a gente orou, clamou a Deus, mas não foi possível, a malária foi terrível e ele veio a óbito. E eu estou meio triste essa semana por ele, mas sabendo que ele está no repouso melhor do que nós, esperando o dia que nos encontrarmos. Então tem essa garantia, irmãos. Trabalhe para o Senhor, custe o que custar. Às vezes a gente fica triste, a gente fica cabisbaixo, isso é normal. Jesus certa vez foi orar e os discípulos não poderiam não acompanharam ele. Mas entregue a sua vida dedicada a Deus. Toda do seu coração. Se envolva nas coisas do Senhor. As coisas dessa terra não espaço. Não é proibido você ter a sua vida pautada, regrada, nada disso, irmão. Mas quando nós vemos a carta aos Hebreus, eles estão dando mais ênfase às coisas terrenas do que às coisas celestiais. Talvez essa manhã seja uma manhã muito de reflexão. Aonde Deus irá te levar, para outra nação, para outro país, para outro lugar, para outro estado, não importa. Vai lá, mas fica com o pé no chão, mas nunca perca o seu sentimento no céu, o seu coração voltado para o céu, a sua mente voltada para o céu. E Jesus falou isso como nós acabamos de ler. Ele repetiu 2 vezes: credes também em mim. Eu vou para que não terá dúvida nenhuma no seu coração, de você não deixar a incredulidade entrar, que tudo que está acontecendo no mundo é um prenúncio para você morar comigo. Ele não está tirando a tua expectativa de você morar no céu, porque tudo no céu vai ser melhor. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter nada. Aqui nós se angustiamos, nós choramos com a perda de um amigo, nós choramos
choramos com a perda da família, nós se compadecemos, nós colocamos no lugar, nós queremos ver de novo. Eu me lembro da última vez que eu servi o pastor Emerson. Aí eu perguntei a ele, fala comigo o que você quer. Está no Rio? Ele falou, está no Rio, irmão. Eu trago logo, mas eu vim para cá. Falei, não, estou querendo uma peça da minha F100, do meu caminhão, só encontrei no Rio. Você pode ver para mim, não sei o quê? Eu falei, claro. O rapaz foi na minha casa, na porta do meu condomínio, trouxe a peça, olhei para ele, liguei para ele. Assistia sempre umas lives com ele, até compartilhei com o irmão Wesley, com o irmão Gilberto, não sei se eu mandei com o Jean, não lembro. Sabe, em uma dessas lives, eu me lembro que entrei, fiquei na minha quietinha ali na live, mas não aparece para a pessoa lá, né, o seu nome, né? Mesmo estando desabilitada a função ali de aparecer nomes embaixo, de escrever. Ah, está aí o irmão Álvaro do Rio de Janeiro. Aí ele virou e falou assim: um amigo que Deus me deu, que eu conheci, eu quietinho me ouvindo, falei, que nada, quem sou eu? Aí ele, se um dia vocês forem no Rio de Janeiro, vá na igreja do irmão Álvaro. Você vai receber um ósculo santo, mas um ósculo santo de amor. Para quem não sabe, é aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Ósculo santo é um beijo que os judeus tinham como prática. Aí depois eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, faz isso não, assim você me mata. Porque aí a gente pensa que a gente está no caminho errado, fazendo de forma errada. Às vezes o mundo se envolve de tanta maneira que a gente às vezes pensa, eu vou mudar, porque eu estou indo na conta, vou me complicar se eu fazer assim. E o que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, não vamos perder o nosso foco. Vamos ser como Jesus foi, para que possamos entrar no céu. Então seja quem você é diante de Deus, não mude. Seja você sincero diante de Deus, para que você possa entender o propósito que Deus tem para você, que é a mansão celestial. Deus não tem outro lugar para você nessa noite senão o céu. Não perca a esperança do céu. Mesmo que você não conquista nada aqui que você deseja conquistar, que você não consegue fechar aquele contrato que você pretende, que aquela porta não se abre, mas você tem que entender que as portas dos céus estão abertas, que você não pode deixar fechar aquela desobediência e incredulidade do seu coração. Porque é uma realidade do céu, o repouso celestial é a verdade, é notório para nós. A palavra e o homem. E o que estas palavras humanas não são capazes de produzir, a palavra de Deus é. A palavra é tão profunda e é capaz de distinguir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e ainda apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E nisso que ele crê, e isso que espera por meio da palavra de Deus, que tudo se revela, tudo que é absoluta e tudo que desnuda diante de Deus. O que o autor aos Hebreus, de novo, vai falar quase, o apóstolo. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que a palavra de Deus é viva. Aonde a causa, ela dá vida. O que é vida? Se movimenta, vida pensa, vida respira, vida age. A palavra é viva. Ela vai viver algo na tua vida que está morto essa manhã. Ela vai reviver algo. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus passeava no meio das águas que eram escuras no mundo, em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus trouxe vida. E haja. A palavra trouxe vida, trouxe luz, está vindo vida para a tua casa, vida para a tua família, vida para essa igreja, está vindo vida, porque a palavra que está sendo anunciada nesta manhã é viva, ela 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 ressuscita, pode estar 4 dias mortos, ela traz a vida, tudo que estava morto nessa manhã, Deus está trazendo a vida para você nessa manhã, em nome de Jesus. Ela é eficaz. O que é eficaz? Não adianta você chegar e dizer, opa, aí não para,
aí não vai passar, não adianta, é eficaz. Cumpre um propósito. Em Isaías 55, 10, eu não consegui decorar, mas vamos lá para ler para você entender. Isaías 55, 10 e 11. Ela é eficaz, ela não... Porque assim como descem as chuvas, e a nuvem e a neve dos céus, e para lá não tornam, não regam a terra e não fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será esta palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. O que é eficaz? Ela não vai parar de produzir frutos. Prosperarás. Essa palavra nessa noite vai trazer prosperidade para a tua vida, vai trazer frutos novos, coisas novas estão vindo da parte de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu quero te dizer para você que ela é eficaz, ela não tem parâmetro para parar. O norte da palavra de Deus é eficaz, ela vai diretamente a algo que ninguém pode parar. Não é uma flecha que para no momento, um tiro de uma bala que para no momento, um tiro de um canhão que para no lugar. Não, ela não tem para onde voltar vazia. Ela está movimentando nessa manhã e fazendo algo para a minha vida, para a tua casa, para essa igreja, para essa nação, para esse Rio de Janeiro, para esse Brasil. Ela é eficaz. Ela é eficaz, creia nisso. O que eles estavam perdendo assim, essa palavra só valeu para Moisés, só valeu para Josué, para Jeremias, para Amós. Não. Ainda é eficaz hoje. Ela é eficaz hoje. Ela é eficaz hoje. Ela é eficaz. E capaz de dizer, irmãos, nenhum médico, procurei alguns vídeos na internet para entender a divisão da alma e do espírito. Nenhum tem uma definição. Nenhum tem uma definição, mas a palavra de Deus entra. Entra aonde você nem imagina. Irmãos, se eu parei para pensar, eu já falei isso, sou notório disso, irmãos sabem disso. Eu sou fã de carro. Quem tem um carro da marca A, que eu não vou dar ibope para eles, leva na agência da marca B para consertar? Não leva. Você não leva um carro da marca que você tem em outra empresa para você fazer. Eu não estou falando dos profissionais autônomos, ok? Vamos falar, então vamos dar a marca do carro. Vamos dizer que só você não leva a marca A do seu carro na agência B, que não é da marca do seu carro para resolver. Eles não têm ferramenta para resolver. Eles vão falar, você tem que levar na sua agência, da marca do seu carro. E vice-versa. Não, eu não deixo. Não, aqui a gente não dá garantia. É a mesma coisa a palavra de Deus. Ela vai penetrando. Ela é tão eficaz que ela tem as ferramentas certas para entrar onde ninguém consegue entrar. Mexer onde ninguém consegue mexer. Consertar aquilo que ninguém consegue consertar. Entrar naquele problema onde ninguém consegue trazer a solução. Resolver aquilo que ninguém consegue resolver. Conseguir o diagnóstico daquilo que ninguém consegue diagnosticar. Ela consegue penetrar para discernir as intenções do coração e das mentes. O que é isso? Nós conhecemos as intenções dos pensamentos e intenções. Os teus pensamentos são pensamentos do Senhor. Disse o profeta: pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. A palavra de Deus começa a entrar nos teus pensamentos nessa manhã e tirar tudo aquilo que está atrapalhando você crer mais naquilo que Ele pode fazer. Aquilo onde pastor não entra, psicólogo não entra, doutor não entra, médico não entra, ele entra. Aonde a medicina fala, aqui não consigo chegar, ele vai lá, eu entro e curo. Aonde eu consigo não penetrar para fazer a ressonância magnética, o Espírito Santo fala, a minha palavra faz. A minha palavra poderá
a minha palavra restaura, a minha palavra penetra, a minha palavra exalta, a minha palavra é anúncio, a minha palavra é brilho, a minha palavra é tudo, a minha palavra bate, a minha palavra exalta, a minha palavra tira rei do trono, a minha palavra tira pastor de ovelha atrás do rebanho e coloca no trono, a minha palavra faz, creia na palavra, porque ele não está com rei do trono mais. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu já disse, quando você lê o Provérbios, é cada soco no pulmão, assim, impressionante. É concertos para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida com casal, para a vida sem casal, para a vida de solteiro, para a vida no trabalho, para a vida no campo, para a vida do empresário, para a vida do empregador, para a vida do empregado, para todo mundo. A palavra. Fica com a palavra, porque é da palavra que os milagres acontecem na sua vida e na minha vida. Para terminar, não longe, a natureza humana, de acordo com o versículo 12, o humano tem a natureza tricotômica. Todo mundo sabe o que é isso, né? Vamos lá, tricotômica: alma, corpo e espírito. Ou seja, ele é composto de espírito, alma e corpo. Essa posição entra no conflito com o que defende a natureza dicotômica para o homem. Os dicotomistas entendem que o espírito e a alma fossem diferentes, de não dizer a mesma coisa. Já falamos aqui, né, do ser humano, que ela entra precisamente escorrer isso aqui no mundo. 3. Regalias para os salvos, para aqueles que já se sentem decepcionados consigo mesmo, a ponto de se acharem indignos de entrar no repouso eterno. O autor traz um encorajamento. Tudo o que se precisa é saber ouvir a Deus, acreditar, amolecer o seu coração e ousar entrar em uma presença santa, despertando a consciência do que se tem, assim como Jó, no auge do seu sofrimento e do seu maior estado de miséria, declarou possuir o que há de mais precioso: eis que o meu Redentor vive. Os crentes hebreus deviam estar cientes de terem um sacerdote passivo. Temos, como está no versículo 14 que nós lemos, o sumo sacerdote solitário, em tudo foi tentado. É uma afirmação aparentemente perigosa para se referir a Jesus, pois pode dar asas à imaginação de alguns, embora a seguir haja uma ressalva, mas sem pecado. A tentação é exortar a concupiscência interna. O pecado é o resultado do comportamento de duas partes. Ele pode compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote é amoroso, compassivo, e está sempre pronto para nos levantar das nossas fraquezas. Rapidamente, o que nós temos que entender aqui nessa manhã, de um despertamento na sua consciência. Na sua consciência, que você é herdeiro do céu, que você não pode perder essa oportunidade, porque a primeira geração, ela negligenciou e não entrou em Canaã. Tem pessoas que negligenciam a salvação. Nós falamos, elas não dão nem a mínima. Mas você que está aqui nessa manhã, não perca a sua consciência que você é salvo em Cristo Jesus, e lute por isso a cada dia, permanecendo fiel a Deus em todos os seus momentos, para que você possa entender que o seu sacerdote, ele é até solitário. Nosso sacerdote real, ele sim solitário, mas porém está por nós intercedendo como gemidos inexprimíveis nessa manhã, falando para nós dessa igreja, para a nossa casa, para a nossa família: vocês têm a direção do céu nessa manhã, mas não deixa o pecado, a tentação, a concupiscência, o erro, a desobediência negligenciar isso. Corrige o que tem que ser corrigido, acerta o que tem que ser acertado, mas está tendo uma segunda oportunidade para vocês. Deus é um Deus de segunda chance. Que nessa manhã seja uma manhã de renovo para a nossa vida, que essa manhã seja uma manhã de consciência para a nossa vida, e saber que a nossa expectativa, o nosso nome está no livro da vida, nós não podemos perder ela de forma nenhuma. É uma realidade
temos que ter ousadia para entrar no trono da graça. E como nós temos essa ousadia? Através da oração. Orando, clamando, suplicando, intercedendo, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor a cada dia. Então que nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré, você seja nessa manhã ciente que você tem uma oportunidade. Sempre temos uma oportunidade de estar com o nosso nome no livro da vida. Que nós também temos que ter a ciência que nós podemos também riscá-lo de lá. Que essa manhã o Senhor nos abençoe. Que essa manhã seja uma manhã de consciência. Que essa manhã nós não podemos perder nada do foco que é o céu. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que essa manhã seja uma manhã que você creia que pode se passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela é eternamente viva, eficaz, ela não volta vazia. Que você creia nela todos os dias da sua vida. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Um dia ela foi liberar algo para você sobre ela que só você e Deus sabe. Eu não sei, o pastor não sabe, então se apegue nela, porque ela é uma promessa viva. Ela não falha, ela não retorna, ela vai fazer aquilo que é eficaz para ela, ela vai cumprir o propósito da sua vida. Se ele um dia te prometeu, fica firme antes de findar os olhos, você descer a sepultura, você vai ver os olhos que o Senhor tem te dado, os olhos que você vai ver no Senhor, as promessas dele se cumprindo na sua vida. Mas não caia no princípio da desobediência. Não caia no princípio de não orientar os seus filhos, a sua descendência, que a palavra do Senhor é o caminho que dá a vida. Aconselhe os seus netos, aconselhe os seus filhos, imprime nele a palavra do Senhor dia após dia. Dia após dia, eu falei para alguns gestantes, pais que cante com seus filhos, mesmo desafinado no ventre. Eu cantava com meus filhos, mesmo desafinado no ventre. Falava por eles, orava por eles, oro por eles, todas as vezes eu não vou dormir uma madrugada sem orar por eles. Bota a mão na cabeça deles, oro por eles, Senhor guarda. Prepara o ventre dos meus filhos, me dê netos, prepara os melhores maridos, prepara a melhor filha, o melhor genro para mim, prepara a melhor nora para mim, prepara o futuro dos meus filhos. Onde eu não chegar, se eu boto os meus filhos lá, mas se alguém não se aparte da tua palavra. Cobre os seus filhos para ler a palavra. Cobre os seus netos para ler a palavra. Se eles não sabem entender, conta a história para eles. Não deixe, irmãos, em nome de Jesus, ficando perdendo tempo com videozinho, não, irmão. Essa palavra aqui conserta qualquer problema aqui na revista. Essa palavra aqui conserta qualquer problema. Não tem ninguém torto que Jesus não pode corrigir, irmão. Não tem ninguém que possa penetrar no teu filho. Vai ser poderoso, o seu neto vai ser poderoso nessa terra, mas implica a palavra. Fala que ele é desejado. Essa palavra foi prometida a você, meu filho. Você é precioso para Jesus. Você é especial para Ele. Aconselhe Ele, brigue com Ele. Você já leu a palavra hoje, meu filho? Você já leu um versículo? A palavra medita nela de dia e de noite. Como é que vou cobrar deles? Para que amanhã eles entrem numa faculdade e não sejam contrariados, e sejam desnorteados, que saiam do caminho da palavra. Corrige ele hoje para que amanhã você não tenha dor de cabeça. É a palavra de Deus, irmãos. Eu queria só um ano Samuel lá no colégio da minha filha. Um ano só, mas ele não pode entrar não. Ele não pode entrar. Eu queria só um ano lá, ele virar aquele colégio de cabeça para baixo. Eu sei o filho que eu tenho, eu pego no pé dele porque eu sei o filho que eu tenho, eu sei onde ele vai chegar. Mas por quê? Eu cobro que ele leia a palavra. Tem filho de crente que não sabe a história de Davi e Sansão, que não sabe a história de Joabe, não sabe a história de Sansão, de Noemi, de Ruth, que não sabe a história de Esther. Irmão, o que é isso? Aonde nós vamos parar? Jesus disse, deixai de mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu, começa em casa. Deus estava dizendo para aquela geração, enfoca a palavra, que eu sou a palavra viva, no meio das crianças, porque lá na frente vai trazer glória e honra e coroa para a tua casa. Tem gente que tem filho de crente que não sabe a história de Mateus, não sabe dos discípulos no barco com Jesus. Que isso, irmãos? Na outra igreja que eu estava, tive a professora da escola dominical,
todo carinho, eu sei que está sendo filmado, mas seria bom que cada denominação nessa igreja, o mesmo dinheiro que aplicasse para abrir uma igreja, abrisse uma creche, para educar a igreja, educar as crianças. Estamos trabalhando para isso. Para educar as crianças. Porque a gente vê megas tempos aí, mas quando você vê igrejas educacionais, não tem. E hoje o que está no meio dos filhos de crentes se desviando dentro das faculdades, porque não tem argumento para discutir a palavra do Senhor. A consciência. Porque eles estavam na igreja dizendo, quando cobra a um pai no Antigo Testamento, ele está cobrando do pai do ensinamento também aos filhos, do ensinamento também às esposas. Então não negligencie a palavra de Deus nos meus filhos. Se porventura veio aqui no meu coração, na minha mente, se você tem filho nessa manhã que porventura está afastado dos caminhos do Senhor, eu entendo, eu estive afastado, mas deixe ele dormir. Deixe ele dormir. Quando ele tiver um sono profundo, mete a mão na cabeça do garotão ou da garotona. Senhor, meu filho foi gerado por uma promessa, porque uma promessa que minha casa será salva. Aleluia. Bota a mão quando tiver alguém, um dos seus filhos na sua casa. Não precisa brigar, não precisa falar, filho, minha filha, me dá que te dar um abraço. Quando você botar a mão na cabeça deles, profetiza. Você tem autoridade sobre a palavra, eu profetizo, meu filho. Senhor, abre a mente dos meus filhos, repreendo toda e qualquer barreira. A tua palavra é fiel sobre a minha vida, é fiel sobre a minha descendência. Profetiza. E se dormir na tua casa é melhor ainda, bota a mão na cabeça, no corpo. Um dia você vai ver o resultado, porque essa palavra é viva. Uma hora você vai falar assim, eu estou pregando e não anuncia, eu estou pregando e não vejo resultado. Você vai ver resultado sim. Sabe por quê? Vai chegar um momento que você assim, mãe, pai, irmão, irmã, ora por mim. Quando você vai falar assim, ora por mim, você já está vendo que a palavra está sendo eficaz. Que a palavra está sendo viva, porque só corre para a gente quando o momento que a palavra está sendo eficaz na vida deles. Aí você vai ver a palavra entrando. Ah, eu estou com esse problema, não sei como é que vai ser. Ah, mãe, ora por mim, pai, ora por mim, irmão, ora por mim. A palavra está entrando. Ela está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vai ter um dia que você vai fazer um convite, vamos lá na igreja, ele vai vir, vai aceitar Jesus. Vai se batizar, vai aceitar a Cristo, vai ser um excelente professor da escola dominical, vai ser um excelente discípulo de Cristo, mas profetiza. Não tira da tua consciência por onde quer que você andar, que a palavra de Deus tem que andar com você todos os dias, a qualquer momento, indicando que você vai falar, hoje tem um clássico, tem, mas o meu, só que sempre quem ganha é o melhor. Como assim? Porque todas as batalhas vão estar com o menor, eu não perco uma batalha. Mas aquele problema na medicina não cura, eu tenho médico, os médicos que curam. Eu tenho aquele problema na causa da justiça, aqui não tem o meu advogado, além de ser advogado, é juiz, e os juízes, quando bate o martelo e decreta a sentença, você tem que declarar a palavra. Você nunca ver aquela pessoa na tua vida, mas quando você declara a palavra, uma hora vai fazer efeito, uma hora ela vai penetrar, uma hora ela vai dizer, eu tenho que reconhecer o meu pecado. O Espírito Santo vai trabalhando dentro dela para que ela possa receber a palavra na consciência dela e um dia entregar a vida a Cristo. Que nesta manhã não possamos ser negligenciados como esses nossos irmãos hebreus foram, que pela desobediência e negligência esqueceram da promessa do repouso celestial e ficaram só com o repouso terreno. Que nessa manhã nós ficamos com uma palavra, que nessa manhã nós não fazemos alianças erradas, que nessa manhã nós orientamos mais os nossos filhos à palavra do Senhor, que essa manhã nós possamos ter mais uma vida de comunhão, de amor, de sinceridade, de íntimo com Deus, de verdadeiros adoradores que andam em espírito e em verdade com o Senhor. Deus te abençoe, já passei 5 minutos. Amém, queridos. Resta repouso para o povo de Deus. E com relação à última palavra do diácono Paulo, nossa igreja ela está trabalhando nessa direção. Só que nós precisamos primeiro de recursos
nós precisamos ter profissionais capacitados, não é simplesmente abrir uma creche. Então, a nossa primeira creche está sendo planejada em São Paulo, lá na igreja de Guarapiranga. A igreja comprou uma propriedade lá e em breve nós teremos a primeira creche lá em São Paulo. Tá? Mas nós entendemos que primeiro a igreja precisa ser plantada, né? Porque a principal missão da igreja é evangelizar. A igreja não pode se tornar uma instituição de assistência social. A igreja não é uma ONG. A igreja é uma instituição espiritual que tem duas polaridades. A polaridade orgânica e a polaridade de organização. Então, quando nós investimos o dinheiro para a construção do templo, é porque nós queremos, primeiro, cravar a bandeira do Evangelho no local e, a partir dali, as outras áreas sendo atendidas. Por exemplo, vou dar aqui para vocês. Lá em São João de Meriti, é uma igreja que ela vai ter uma força muito grande nessa área. Por quê? Porque algumas personalidades já estão procurando a liderança da igreja lá, né? Por ser um município, a igreja está começando a causar um impacto forte lá na região, porque ela está trazendo uma visão diferenciada. Então hoje eu digo no momento, não no dia de hoje, mas no momento, o evangelista Jair tem feito já contato com várias personalidades, pessoas da Secretaria Municipal de São João de Meriti. Então, de repente, um tempo que a gente não sabe, nós podemos ter até uma creche lá em São João de Meriti, mas esse não é o papel principal da igreja. Tá? Creche, o papel é responsabilidade do Estado e do município. A igreja ela também pode atender nessa área, mas ela não pode trazer para si uma responsabilidade que não é dela. A responsabilidade educacional é dos pais, não é da igreja. A igreja ensina a palavra de Deus, orienta as crianças dentro do parâmetro escrito na palavra, mas a responsabilidade é dos pais, não é da igreja. Tá? Então entendam bem isso, nós não podemos colocar sobre nós uma responsabilidade que não é nossa. Ele disse aqui mesmo, ensinar andando, sentando, deitado, o que? A palavra de Deus. Então esse é o papel da igreja.